Então, Lucas, capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 1, que diz bem assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Preste atenção, Jesus, com o coração transbordando de amor, comia com os pecadores, se relacionava com os pecadores, mas isso estava incomodando os religiosos da época, como se ele estivesse fazendo uma coisa absurda. E aí então, Jesus responde a esses religiosos e legalistas, e ele responde com 3 parábolas, que na verdade, na minha compreensão, podem ser 4, e já já você vai saber o porquê que são 4 parábolas. Continuando, verso 3: Então Jesus lhe contou esta parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não deixa as 99 no campo, e vai atrás da ovelha perdida, até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros, e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Verso 8: Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e aqui são moedas preciosas, perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. A seguir, levantou-se
e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. E tragam um novilho gordo e mantenham-no, e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Repita isso: estava perdido e foi achado. Acompanhe a leitura. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: O que está acontecendo? Este lhe respondeu: Seu irmão voltou, e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Amém? Fecha os teus olhos por um instante. Pai, a tua palavra foi lida, e eu sei que esta palavra, ela está cheia de vida, para tocar os corações, para falar com cada pessoa de uma forma muito singular e muito especial. Espírito Santo, tu és aquele que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Tu és aquele que nos dá o entendimento para de fato entendermos a palavra do Senhor. E eu peço a Ti, tenha toda liberdade para agir, tenha toda liberdade para ministrar aos nossos corações, tenha toda liberdade para transformar as nossas vidas. Nós oramos com muita gratidão pela Tua presença e pela Tua palavra que está exposta diante de nós. Que esta palavra encontre o lugar necessário em nossos corações. Fale, Pai, com cada pessoa que está aqui presente e também com cada pessoa que está conectados conosco neste culto online. Abençoe a todos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém, gente? O tema de hoje é perdidos e achados. Você pode repetir isso? Perdidos e achados. Tem alguém dessa célula aqui? Olha aí, é uma célula silenciosa? Tem alguém aqui da célula Perdidos e Achados? Olha aí, essa é uma das células mais antigas do grupo de jovens da nossa igreja, uma célula multiplicadora. E gente, Jesus nos conta aqui essa parábola, e esta parábola nos fala
de algumas coisas que estavam perdidas e que foram encontradas. E essas parábolas vão falar de pelo menos 4 tipos ou 4 formas que nós podemos nos perder, mas que a vontade perfeita de Deus é que, embora perdendo-se, nós venhamos ser achados, venhamos ser salvos por esse ato de amor e graça de Deus sobre a nossa vida. Amém? Hoje, você é alguém perdido ou é alguém achado? Como que você se percebe hoje no seu relacionamento com Deus? A parábola que nós lemos em primeiro lugar nos diz que há pessoas que podem se perder à semelhança da figura de uma ovelha. E o que significa isso? Há pessoas que se afastam do aprisco, há pessoas que se distanciam de Deus, há pessoas que se desassociam daquilo que é algo bom para elas no relacionamento com Deus, e a razão disto é o simples fato de serem ovelhas. A ovelha é um animalzinho que precisa de um cuidador, que precisa de um pastoreio, é um animal que não consegue cuidar de si mesmo sozinho, e ela pode se perder, ela pode se desgarrar, e a razão disso é o simples fato de ser uma ovelha. E tem gente que hoje talvez não está vivendo o melhor de Deus para si. Tem gente que hoje não está vivendo algo maravilhoso, que poderia estar vivendo na presença de Deus, na comunhão com seus irmãos, por um único e simples motivo: é uma ovelha. E por ser ovelha, acabou se desgarrando do aprisco. Então há pessoas que se perdem, há pessoas que se desconectam da vida da igreja, há pessoas que se distanciam da comunhão, há pessoas que às vezes ficam fora do aprisco, mas não é porque se instalou no coração uma raiz de rebelião, é simplesmente pelas características de uma ovelha. Por ser um animalzinho que muitas vezes não consegue enxergar tudo. Para quem não sabe, a ovelha é um animal míope, enxerga muito pouco. E nós, por sermos ovelhas, temos a visão limitada em muitos aspectos da relação com Deus, da vida com Deus, e podemos nos perder. Ovelha sem pastoreio, ovelha longe do rebanho, é uma ovelha em um grande perigo, correndo um grande risco. E é interessante que então há pessoas que se perdem simplesmente por ser ovelha. Mas em segundo lugar, há pessoas que se perdem na figura de uma dracma, que é essa moeda preciosa. Essa mulher, nos diz a parábola, tinha 10 moedas, 10 dracmas. E ela perdeu uma, mas onde que ela perdeu essa moeda? Ela perdeu dentro de casa. E aqui eu digo que há pessoas que, diferente de uma ovelha que se perde, se desgarra do aprisco, há aqueles que se perdem dentro da própria casa, que estão perdidos dentro da própria igreja. Ou seja, está na igreja, mas não se sente pertencente à igreja. Está na igreja, mas não anda em concordância com a igreja. Está na igreja, mas não tem uma célula para dizer: esta é a minha célula, onde eu sirvo, onde eu cresço no relacionamento com Deus e com os meus irmãos. Está na igreja, mas está desconectado do seu lugar no corpo.
A palavra de Deus nos diz que quando nós nascemos de novo, o próprio Cristo nos conecta ao seu corpo, que é a igreja. E ele diz que cada membro no corpo é irrelevante, é isso? Cada membro no corpo tem a sua importância, cada membro no corpo tem a sua relevância, cada membro no corpo tem o seu papel fundamental. E ele diz, olha, aqueles que parecem não ter qualquer importância, são os mais importantes. E aí tem gente que pode estar perdida, e impedida de viver algo pleno, poderoso, abundante, feliz com Deus, porque embora estando na casa de Deus, não se sente pertencente na casa de Deus. Quem está me entendendo? Frequenta cultos, mas não consegue dizer que onde frequenta é a minha igreja, é o meu lugar para ser e pertencer. Está na igreja, mas está perdido. Está na igreja, mas não encontrou sentido e propósito na sua missão. E gente, embora a nossa igreja seja uma igreja em célula, e nós tenhamos muita gente conectada, servindo, seja liderando uma célula, seja sendo um vice-líder, um intercessor, um anfitrião, um levita, embora a gente tenha inúmeros ministérios aqui na igreja, ministério de música, diaconato, recepção, departamento infantil, comunicação, mídias sociais, são tantas coisas, mas ainda assim pode haver alguém que não está conectado e encontrando sentido no seu servir. E a palavra de Deus nos diz que essa pessoa está perdida. Mas está perdida onde? Fora do aprisco? Não, ela está perdida dentro de casa. Em terceiro lugar, há aqueles que se perdem na figura do filho mais novo, do filho pródigo, que chega para o pai e diz, pai, eu quero a minha herança, quero o meu dinheiro, porque eu decidi que quero viver do meu jeito. Não quero mais estar na casa, não quero mais respeitar as regras, não quero mais estar debaixo da sua autoridade, eu vou viver a minha vida do meu jeito. E ele então pega a herança e vai para o mundão viver a vida do jeito dele. E há aqueles que se perdem também na figura desse filho mais novo. E isto acontece porque o coração vai ficando orgulhoso, o coração vai ficando prepotente, a pessoa vai se sentindo autossuficiente, e todo caminho de autossuficiência é um caminho para longe de Deus. E de repente essa pessoa está querendo viver a própria vida do seu jeito, desconsiderando, desprezando o amor do Pai, a direção do Pai, o cuidado do Pai e a vontade do Pai. Romanos capítulo 12, o verso 2, nos diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem se perde na figura de um pródigo, sabe que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas ele está tão orgulhoso, ela está tão orgulhosa que ela diz, não, eu é que sei e vou viver do meu jeito. E deliberadamente decide viver longe da casa do Pai. Deliberadamente desiste da vida em comunidade, da vida em comunhão. E tem gente que se perde também dessa forma. Quem está entendendo, diga amém. Mas em quarto lugar, há aqueles que se perdem na figura de um filho certo. Geralmente, somos tentados a pensar que errado é o filho que saiu da casa do pai, e certo é o filho que ficou.
mas há aqueles que se perdem na figura de um filho certo. Ele não saiu da casa do pai. Ele não está quebrando nenhuma regra dentro da casa do pai. Ele vive segundo as regras. Ele serve, ele trabalha na casa do pai. Mas basta uma ação do pai para revelar o que de fato está em seu coração. Quando o pai abre os braços para receber o filho mais novo que se arrependeu e decidiu voltar para casa, o filho que ficou na casa percebe-se despertando uma ira em seu coração. E junto com essa ira, um sentimento absurdo de insatisfação. Ele estava na casa do pai, ele servia ao pai, mas não desfrutava de tudo que ele podia desfrutar da comunhão com o pai. Ele vivia uma religiosidade e não uma vida, um relacionamento com o pai. Está perdido, mas na figura de um filho certo. Quer ver uma coisa aqui? Quem aqui tem irmãos? Sinceramente, quem que é o irmão que fazia tudo mais certinho, mais obediente? Era você ou era seu irmão? Confessa aí, vamos ver. Quem era o mais obediente, o mais certinho? Olha aí, tô de olho em você, viu? Quem aqui já achou que o papai e a mamãe tratou melhor o irmão? Bateu menos, brigou menos, deu menos castigo? Quem aqui já achou que aliviou demais para o mano? Olha só, é o que estava pegando ali. O irmão mais velho estava indignado. Pô, eu estou aqui todo dia trabalhando, faço tudo direitinho, faço tudo certo. Meu pai nunca me deu um cabritinho para fazer uma festa com os amigos. Agora esse aí, que gastou todo o dinheiro com prostituta, com festa, com balada, decide voltar e o pai manda matar um novilho gordo, cevado, para fazer festa para ele. Aparentemente ele tem toda a razão de reclamar disso. Só que ele ainda não tinha entendido uma coisa: o coração do pai. E o pai diz: filho, vem aqui um pouquinho. Filho, tudo que é meu é seu. Tá com vontade de comer uma carninha assada? O boi é seu. Tá com vontade de fazer uma festa com os amigos? Faz, filho. Tudo que é meu é seu. Mas sabe o que está acontecendo com ele? Embora tendo tudo, achava que não tinha nada, porque se instalou no coração a insatisfação. Repita isso: a insatisfação me faz cego ao coração do pai. Ele não entendia a sua herança, ele não entendia tudo que ele já tinha. E por não entender, embora ficando dentro de casa, também estava perdido. E eu pergunto: você hoje é alguém perdido? Ou é alguém achado? Se você já se perdeu de alguma forma, será que você se perdeu por ser ovelha? Será que você se perdeu dentro da própria igreja, não se conectando, não vivenciando a vida da igreja, na figura dessa moeda perdida dentro de casa? Ou será que você se perdeu se rebelando? Quero viver do meu jeito, ninguém manda em mim, eu vou viver a minha vida do jeito que eu acho que eu tenho que viver. Ou quem sabe, você não se perdeu como uma ovelha saindo do aprisco, não se perdeu dentro da casa, não se conectando, não servindo, não trabalhando no reino,
não se perdeu se rebelando, mas está perdido fazendo certo com a motivação errada. Sabe o que me chama a atenção? A ovelha que estava perdida, o pastor foi em busca, encontrou a ovelha, pegou ela nos braços, trouxe de volta para casa e fez festa. E Jesus conclui essa parábola dizendo: há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Então repita isso: na primeira parábola termina com festa. A segunda parábola também nos diz que a mulher, ela varre a casa, ela acende uma candeia, procura aqui, procura ali, e ela encontra a moeda perdida. E quando ela encontra, ela chama as vizinhas e faz o quê? Festa. E Jesus conclui a parábola dizendo mais uma vez: há muita festa no céu quando um pecador se arrepende, quando alguém que está perdido é encontrado. Na terceira parábola nós temos o pródigo. Ele gastou todo o dinheiro, veio uma grande crise naquela nação, e agora ele está sem dinheiro, desempregado, com fome, e ele encontra um lugar para trabalhar cuidando de porcos. Mas a Bíblia diz que a fome era tão grande que ele desejava comer o quê? A comida dos porcos. Mas neste momento a dor foi pedagógica. Repita isso: a dor ajuda a trazer consciência. A palavra de Deus nos diz que ele caiu em si, e ele pensou: até os servos do meu pai comem com fartura e eu estou aqui passando fome. Que vida é essa que eu estou levando? Que vida é essa que eu estou assumindo para mim? Já sei o que eu vou fazer. Vou me levantar, vou voltar para a casa do meu pai e vou falar: pai, eu pequei contra ti, contra o céu. Me trata pelo menos como um dos teus servos, mas me recebe de volta, pai. E ele volta. E ao chegar na casa do pai, ele tem uma surpresa. Será que o pai está com os braços cruzados, com cara fechada, batendo o pé e só pensando assim: eu sabia que ia chegar essa hora, agora você vai ver? Será que é assim? Não. Quando o pai o vê, ele abre os braços e ele vai ao encontro desse filho e o acolhe num abraço, porque o seu filho estava morto e voltou à vida, o seu filho estava perdido e foi achado. E como que termina essa história? Com festa. Porque o filho estava morto e foi achado, estava perdido, foi encontrado, estava morto e voltou à vida. Mas a quarta parábola, e é por isso que eu digo quarta, o filho mais velho, o filho certo entre aspas, ele faz festa? A gente não sabe. O coração dele revelou ira, o coração dele revelou ressentimento, o coração dele revelou que servia ao pai com motivação errada, o coração dele revelou um nível de insatisfação absurda, o nível que estava no coração dele de ingratidão era altíssimo, mas o pai procurava reconciliá-lo. A gente não sabe como terminou a história dele. Se depois do pai falar com ele, ele diz: tá bom, pai, então me dá aí um pedaço de uma coxinha de frango, me dá aí um pedacinho de linguiça, um pedaço de carne, eu vou comer, eu vou fazer festa. Realmente o senhor está certo, pai, meu irmão voltou, ele está vivo, voltou com vida, vamos festejar, vamos celebrar, pai. Não sabemos se ele caiu em si e também dentro da sua legalidade e achismos de estar certo, se permitiu ser transformado e também encontrado por Deus.
E aqui, gente, eu diria que talvez é o cenário mais desafiador para Deus salvar alguém. Deus não pode salvar alguém que não reconheça que está perdido. Deus não pode salvar alguém que acha que não precisa ser salvo. Deus não pode ajudar alguém que acha que não precisa de ajuda. E eu diria que ambientes religiosos têm uma capacidade absurda de criar esse tipo de gente, que se acha tão bom, que se acha tão santo, que se acha tão melhor do que todos, que se acha no direito de dizer: Deus, tu está errando. Deus, tu está tratando errado essa pessoa. Deus, tu está sendo injusto comigo, porque olha, eu é que faço tudo certo aqui. Eu é que estou fazendo tudo do jeito que realmente tem que ser feito. E aí está perdido num nível profundo, mas aparentemente parece que está achado, porque ele está dentro da casa do Pai. Então nessa noite, você precisa entender algo. Se você se perdeu na figura de uma ovelha, o Pai quer te encontrar e Ele vai até você incansavelmente. O Pai não desiste de uma ovelha perdida. Repita isso: Deus não desistiu de mim. Ele não desiste de você, que por alguma razão se distanciou por ser ovelha. Deus também não desiste de você, que por alguma razão ainda não se conectou com a igreja, por alguma razão ainda não está servindo com seus dons, por alguma razão ainda não se percebe pertencendo a essa família, a esse lugar de edificação e crescimento. Mas a semelhança dessa mulher, ele acende a luz, ele vai à casa porque ele quer você conectado. Ele quer você crescendo, Ele quer você servindo, Ele quer você fluindo na graça e no poder dEle. Ele quer isso. Pega esse dedinho assim, aponta para a direita e para a esquerda e diz assim: ó, Deus está te procurando hoje. Você que está em casa, Deus está te procurando. Para quê, pastor? Para te dar um lugar de pertencimento, para te dar um lugar de importância, para te dar um lugar de reconhecimento, para te dar um lugar onde você verdadeiramente sabe quem é nele, e sabe o que está fazendo nele, por meio dele, e para a glória dele. Agora, se você se distanciou por rebeldia, por deliberada autossuficiência, o Pai não vai te procurar. O Pai não vai em busca do pródigo, mas Ele sabe que se esse filho voltar, Ele tem um coração transbordando de amor para abrir os braços e dizer: filho, hoje é o dia mais feliz, porque você estava morto e voltou à vida. Você estava perdido e foi achado. O pecado de rebelião, gente, só há esperança para quem se arrepende. Uma pessoa que conscientemente, deliberadamente entra por esse caminho de autossuficiência, geralmente é a dor que vai ser o seu melhor auxílio na pedagogia de mostrar o caminho e ajudar a cair em si. E uma coisa que nós precisamos entender, gente: há muitas pessoas que hoje estão fora da igreja, distante da igreja, e não voltam, sabe por quê? Não é porque não querem voltar, é porque têm medo de como serão recebidas depois de terem agido com rebeldia e se rebelado contra as coisas lindas e maravilhosas que Deus sempre fez em sua vida.
Só que é aí que nós também precisamos entender o coração do Pai, para que quando essa pessoa decidir voltar, a gente faça o quê? Os nossos braços sejam como os braços do Pai, dizendo: aqui é um lugar para você, que bom que você voltou, aqui é a sua casa, aqui é o seu lar, que bom que você voltou. Se assim o fizermos, nós vamos nos livrar do lugar mais terrível que alguém pode entrar, que é o lugar da religiosidade legalista, que é onde estavam essas pessoas que Jesus contou a parábola. Por que ele conta essas parábolas? Porque Jesus estava comendo com os pecadores, porque Jesus estava amando a vida dos pecadores. E os fariseus, os donos da verdade, achavam aquilo um absurdo, porque Jesus, se ele fosse realmente filho de Deus, se fosse alguém importante de Deus, devia se relacionar só com eles, que teoricamente fazem tudo certo. Mas repita isso: o meu Jesus não veio para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Ele veio para os doentes. Ele veio para mim e para você, que um dia estava perdido, mas que na graça e no amor dele, nós fomos encontrados. Quem entendeu isso, diga amém. E eu quero encerrar com o texto da palavra de Deus. Pega aí, por gentileza, Hebreus capítulo 2, versos 3 e 4. Esse talvez é o texto mais importante que você pode ler nesses dias, e que pode definir o destino da sua vida de uma forma muito decisiva. Hebreus capítulo 2, versos de número 3 e 4. Quem encontrou, diga amém. Você que está em casa, pega também esse texto aí na sua Bíblia. Se possível, grife esse texto. E gente, se hoje eu só lesse esse texto para vocês, eu já me daria por satisfeito, se vocês entenderem a profundidade e a seriedade desse texto, que diz bem assim: como escaparemos nós se negligenciarmos o quê? Tão grande salvação. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Como que você vai escapar de uma condenação eterna, se mesmo depois de tantos atos de graça, de amor, de bondade, de misericórdia de Deus por sua vida, você continua sendo negligente? Você continua vivendo como se nada fosse nada, como se Deus não estivesse fazendo nada para salvar a sua vida, como se você não conseguisse enxergar e perceber o quão perdido está. Uma abolicionista americana, ela disse algo muito importante. Ela disse bem assim: libertei 1000 escravos. Poderia ter libertado outros 1000, se soubessem que eram escravos. Tem muita gente hoje vivendo como escravo e não sabe. Tem muita gente hoje vivendo até dentro da igreja como escravo e não sabe. Mas porque a prepotência, a arrogância, o orgulho, a autossuficiência, todas essas coisas ruins, trouxeram a percepção de que eu sou o melhor, eu sou o filho certo, e se acha no direito até de julgar Deus,
se acha no direito até de questionar se o que Deus está fazendo é certo ou é errado. Já viu gente assim? Que coloca Deus no banco dos réus? Já viu gente assim? Que perdeu o temor de Deus? Que perdeu a noção que Ele é só o barro e que Deus é o oleiro? Tem gente assim hoje. Mas que esta palavra tem o poder de aproximar o meu e o seu coração do coração deste Deus gracioso, que deixa as 99 e vai até aquela que se perdeu. Que não se contenta em ter 9 moedas, ele vai à casa, ele procura até achar aquela que está perdida. Ele tem tanto amor, que mesmo depois de um filho dizer: pai, para mim você morreu, se esse filho se arrepende, ele abre os braços e recebe esse filho com amor. No nome de Jesus, deixa esse amor te encontrar hoje.